Universo Paradoxo. Aqui, a verdade nunca será enterrada. Aqui, o oculto é revelado. E as hipocrisias são desmascaradas. Na apresentação, O Paradoxo. A PEC da impunidade. Extrema-direita e centrão estão se blindando. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos ao Universo Paradoxo. Tudo bem com vocês? Sim, então já chega fortalecendo, se inscreve no canal, deixem seu like e compartilhe esse vídeo, porque hoje vamos falar de mais uma ação escandalosa do Congresso que mostra de que lado eles estão. A extrema-direita e o centrão voltam a agir juntos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, colocou na pauta desta quarta-feira, dia 27, chamada PEC da blindagem. Ou melhor dizendo, a PEC da impunidade. Hugo Mota que ressuscitou essa PEC aí, que foi apresentada lá em 2021. E o que ela faz? Dificulta a prisão de deputados e senadores. Mas uma coisa curiosa, e isto só se aplicaria a eles, da extrema-direita do centrão. Ou seja, qualquer coisa, desde discussão no Congresso aí, um parlamentar da esquerda fizer, de repente falar de forma mais enérgica contra o deputado de extrema-direita e centrão aí, vai ser punido e até preso. Agora, os da extrema-direita do centrão podem fazer o que quiser que não vai acontecer nada. Olha só, o texto prevê que só poderão ser presos em caso de flagrante por crime inafiançável, como racismo, tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos ou ações armadas contra a democracia. Isso é o que dizia o tal do texto. Mas na hora de votar ontem aí, esse texto, aliás, na quarta, esse texto aí, ninguém sabia mais quem que era o pai do texto, aí, esse texto aí não tinha paternidade. Aí todo mundo falou, o texto já se apresentou de outra forma, parece também. Então acabou que isso nem foi pra frente, pelo menos nesta semana. Mas pode ser que eles venham novamente essa intentando de aprovar aí essa PEC da impunidade. Porque é um absurdo, cara. É uma blindagem completa, porque tipo assim, ainda que o juiz, a promotoria aí de primeiro grau investigasse o deputado, o senador aí do centrão, da extrema direita, para eles ir preso, a própria Câmara tinha que aprovar. Ou seja, ninguém ia ser punido, ninguém ia ser mais investigado. É uma coisa assim totalmente, assim, praticamente chamando o povo brasileiro de otário. E isso dá brecha para muita coisa perigosa. Imagina se eles aprovam uma coisa como essas aí. O crime organizado também vai começar a se candidatar. Porque não vai ter nenhuma investigação contra eles. E quem que vai ousar aprovar aí uma prisão contra um traficante aí, chefão, um grandão aí do narcotráfico? Aí os caras não vai. Eles já estão se auto-blindando, a extrema-direita do centrão. Imagina então se alguém do crime organizado esteja no Congresso. Eles não vão fazer nada. Olha só o absurdo e o perigo dessa PEC. E não é difícil entender o objetivo dessa PEC. Um deles é encobrir falcatruas, e outro, que é o mais claro e nítido aí, intimidar juízes e promotores que ousarem investigar e criar uma carta branca para o crime político e, como eu disse anteriormente, até para o crime organizado, que pode se candidatar aí a senador, a deputado federal, se caso sejam eleitos, baseados nessa PEC aí, eles jamais vão ser investigados. Ou, muito menos, ter o seu pedido de prisão aprovada pela Câmara. E uma outra coisa, que colocar uma situação mais prática para vocês entenderem. Imagine aquele caso, aquele episódio ali que o Paulo Bilinski quase agrediu o Guga Noblar. Se essa PEC já tivesse em vigor, mesmo que ele tivesse agredido ou até tirado a vida de Guga Noblar, se não fosse pegado em flagrante, poderia se passar anos sem ser investigado ou punido e muito menos o cara iria preso. Olha só a gravidade disso aí, cara. E por que, cara, disso? Porque os parlamentares corruptos fariam pressão, ameaçariam magistrados e a justiça seria
paralisada. E claro, né, os próprios elementos aí, os amiguinhos do centrão da extrema-direita aí, votariam contra a prisão de qualquer parlamentar que fizesse qualquer crime. Pode sequestrar, pode colocar a pessoa em cárcere privada, pode fazer uma série de coisas horrorosas aí, atentar contra a vida das pessoas aí, que nada aconteceria para eles. É isso, gente. É isso. Eles não querem estar sob o tacão da lei e da justiça. Coisa que eles nunca respeitaram, né? Principalmente a extrema-direita, que não gosta da Constituição e das leis, né? E por isso que eles queriam ter tido o êxito ali no golpe de 2022 que Jair Bolsonaro fracassou. E olha que não é coincidência que essa PEC aí surge justamente nessa semana. Logo depois do ministro do STF, Flávio Dino, determinar investigações sobre 700 milhões em emenda PIX sem destino definido. Quase 1.000 planos de trabalho não foram cadastrados corretamente no sistema oficial. O TCU tem até 10 dias para rastrear os recursos e repassar à Polícia Federal. Segundo o Ministério do Planejamento, os valores ainda não foram pagos, mas já mostram a bagunça e a falta de transparência. Porque esse dinheiro vai parar aí para os deputados, os senadores, né? Então, não tem como saber para onde que eles vão aplicar esse dinheiro e quem vai receber esse dinheiro. Se vai ser uma prefeitura, se vai ser o governo do estado. Qual a finalidade? É por isso que a extrema-direita e o centrão estão desesperados. Essa PEC seria a blindagem perfeita para que o Congresso continue praticando falcatrua sem filtros e sem freios. Ainda no Judiciário, o ministro do Supremo, Flávio Dino, mandou a Polícia Federal investigar o destino de quase 700 milhões de reais em emendas parlamentares. Heloísa Toes, que é uma espécie de senhora emendas parlamentares aqui no JG, acompanha esse assunto, não é de hoje, vem agora ao vivo explicar esse enrosco envolvendo as emendas PIX. Boa noite, Elô. Oi, Renata. Boa noite para você também, para todo mundo. Emenda virar caso de polícia não é uma coisa nova, né? Agora, o ministro Flávio Dino do Supremo quer que a Polícia Federal investigue especificamente essas quase 1.000 emendas tipo PIX. Isso porque os estados e municípios não cadastraram o plano de trabalho, ou seja, não falaram para que é o recurso, se é para obra, programa ou serviço e nem que parlamentar indicou o dinheiro que sai do orçamento da União. Nessas emendas PIX, os recursos são repassados diretamente. Bem, segundo o ministro Flávio Dino, a abertura de inquérito é necessária para apurar possíveis irregularidades. Essas emendas que não tiveram dados informados são de 2020 até 2024 e somam quase 700 milhões de reais. O Tribunal de Contas da União agora tem 10 dias para identificar todas elas e mandar para as superintendências da Polícia Federal nos estados. Não é de hoje que o Supremo está de olho nas emendas. Vamos ver. Em dezembro de 2022, o Supremo analisou outro tipo de emenda, as de relator, e considerou que elas eram inconstitucionais. Essas emendas eram a base do que ficou conhecido como orçamento secreto. Com o fim das emendas de relator, as emendas PIX, que tinham menos controle, inflaram. E em agosto do ano passado, veio a marcação cerrada do ministro Flávio Dino, que suspendeu os pagamentos e exigiu critérios de transparência e rastreabilidade para todas as emendas. Flávio Dino também determinou mudanças nas chamadas emendas de bancada e de comissão. Em março desse ano, o Congresso aprovou novas regras para elas, mas manteve brechas que dificultam a identificação dos autores. Bem, o orçamento da União desse ano reservou 50 bilhões de reais para as emendas, todas as emendas. Cerca de 7 milhões são para as emendas PIX. Mas, segundo o Ministério do Planejamento, essas emendas PIX não foram pagas. E aí, os indícios justamente são por causa dessa falta de clareza nas informações. E a Confederação Nacional dos Municípios chegou a fazer uma campanha no mês passado para que as prefeituras regularizem a situação e não fiquem sem esse dinheiro.
Essa aliança tóxica entre centrão e extrema-direita é a pior praga política do Brasil. Eles representam a elite do atraso, que não pensa no povo, não pensa no país, só em seus bolsos, em seus privilégios e em sua própria pele. A PEC da impunidade não é só sobre garantir direitos parlamentares, é sobre legalizar a corrupção e institucionalizar a impunidade. É o Congresso dizendo: nós estamos acima da lei, acima do povo e acima da Constituição. E é aqui que entra a nossa responsabilidade. Se queremos mudar esse cenário, precisamos agir nas urnas em 2026. É uma responsabilidade coletiva, mas na hora de apertar as urnas é individual. Você é a urna. E o nosso dever é não reeleger essa rataria política. Eleger deputados e senadores de esquerda, comprometidos com o povo e com a democracia. Impedir que o Congresso seja sequestrado por quem quer transformar o Brasil em um paraíso da corrupção e o braço do crime organizado. E aí, galera, quero ouvir de vocês. Essa PEC da impunidade vai passar uma hora ou outra aí, dado que o Congresso aí tá cheio de reacionário, cheio de gente do centrão, ou o povo vai se levantar contra esse escárnio? E chegamos ao fim de mais um vídeo. E aqui no Universo Paradoxo, queremos ir além da análise política. Seu canal um dia crescer, queremos também ajudar as pessoas de alguma forma. E isso só será possível com vocês fortalecendo. Se inscrevam, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo. Tamo junto, galera. Desejo o melhor hoje e sempre a todos vocês. Humanidade e resistência sempre. Um salve do Paradoxo e até a próxima. Fala galera, tudo certo? Gostaram do vídeo? Se você tá a fim de receber mais conteúdos como esse, compartilha com seus amigos aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações das novidades aí do canal e se inscreve aí. Tamo junto, galera, é nóis!